Bora, líder! Hoje a gente vai para a nossa aula de número 4, como discipular pessoas de forma prática. A grande missão do seu trabalho como líder é fazer discípulos, seja qual tipo de liderança você esteja exercendo. Inclusive, a principal função de um líder é formar outro líder. Então, o discipulado faz parte de todo o seu processo de liderança. E o versículo-chave que a gente vai usar para isso, é claro, Mateus 28:19, eu vou ler aqui só a parte A, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então a ordem do nosso mestre, o direcionamento do nosso mestre é irmos e fazermos discípulos. Então a nossa energia, o nosso foco como líderes precisa estar em fazer discípulos. Mas existem alguns problemas que os líderes enfrentam para cumprir essa ordem. E um deles é os líderes não sabem por onde começar o discipulado. Estão perdidos, andando em círculos, fazendo um monte de coisa que não leva ao discipulado. E com boas intenções, por favor, não me entenda mal. Os líderes estão muito bem intencionados, mas não sabem por onde começar. E mais um problema que assola as lideranças é porque a maioria sente que discipular é algo muito complexo, muito difícil. É algo que vai dar trabalho demais para resultado de menos, e é o contrário, né? É claro que tudo na obra de Deus tem as suas dificuldades, mas é algo que tem um método simples, prático, aplicável. E você, ao longo do tempo, vai colher os frutos desses passos simples, práticos e aplicáveis. Outro problema que os líderes enfrentam é medo de não ter conteúdo ou preparo suficiente. Aliás, o medo é algo que paralisa a maioria das lideranças. A maioria das lideranças vive um problema em relação ao medo. Medo de várias coisas, até medo de falar em público. Então, esse é mais um dos problemas que os líderes enfrentam para a prática do discipulado. Então, quando o líder vive essa realidade de medo de não ter preparo suficiente, ele acaba focando em tarefas e migrando para um outro problema. Qual o problema? Eles estão sobrecarregados com tarefas, sem foco em pessoas. Cheio de atividade, cheio de tarefa, cheio de coisa para resolver, cheio de situações que ele deveria estar fazendo discípulos, mas ele está fazendo tarefa, está fazendo evento, está fazendo um monte de coisa. Então, para começar a resolver esse problema, a gente tem que botar foco. Então, qual é o objetivo do discipulado? Olha aí no slide. O discipulado não é um curso. Ele é um relacionamento intencional com foco em. Nós já vamos ver. Então não adianta você botar. Você pode acrescentar, mas não adianta você botar um curso de discipulado e acabou. Não, o pessoal já fez o discipulado. Não. Discipulado é relacionamento intencional. Você tem que fazer esse relacionamento acontecer, ok? Então, ele tem o foco em... Agora a gente vai ver. Primeiro, crescimento espiritual. É um foco do discipulado. É que o discípulo e o discipulador cresçam espiritualmente. Discipulado é uma via de mão dupla, tá? Não é alguém que é muito bom ministrando sobre alguém que é muito ruim. Não, não é isso. Você está sempre recebendo, você está sempre sendo ministrado também. Mas olha o foco, crescimento espiritual. Como a gente precisa nos dias de hoje de crescimento espiritual. O outro foco, olha aí, transformação de vida. Não dá para a gente fazer um trabalho em que as pessoas permaneçam da mesma forma a vida inteira. Então,
essa intencionalidade do relacionamento e do discipulado, elas vão gerar transformação de vida. E eu creio que o teu grupo vai ser transformado, você vai viver essas mudanças, começando ainda esse ano. E dentro do objetivo também tem a multiplicação de novos discípulos. Porque pensa comigo, você faz um discípulo, você gera um discípulo, e esse discípulo vai fazer o quê? Um outro discípulo, que vai fazer o quê? Um outro discípulo. E aí você está discipulando uma outra pessoa. Esse processo de multiplicação, ele acontece porque é o projeto de Deus para a igreja, a multiplicação. Então pensa bem, talvez você esteja aí agoniado porque o seu grupo não cresce, porque você quer fazer evento, tarefa, e talvez não, certamente o discipulado é o caminho para gerar vida na vida dessas pessoas, para que elas gerem vida na vida de outras pessoas. Então, o discipulado, como eu disse para vocês, ele tem um passo a passo, simples, prático e aplicado, ok? Então vamos começar nesse passo a passo? Então vamos lá. Primeiro, ore e escolha a pessoa certa, tá bom? Discipulado não é para quem precisa, é para quem quer. Para quem já demonstrou que quer mudança, que quer caminhar, senão você vai se desgastar tentando atender todo mundo. Olha o que é que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, olha isso aqui agora. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha aqui o poder do discipulado. Timóteo, que você recebeu de mim, confia a pessoas fiéis que serão capazes, que sejam capazes também de continuar esse processo, ensinando para outras pessoas. Olha que coisa fantástica está acontecendo aqui. É a multiplicação de discípulos. Paulo para Timóteo, Timóteo para homens fiéis e homens fiéis capacitando outros. É o processo do Espírito Santo, irmão. Não depende da tua força e da quanta energia você tem, tá? Vamos para o outro passo? Crie um vínculo de confiança e escuta ativa. Lembra que a gente disse aqui que é relacionamento? Então você tem que gerar uma ponte para o coração da pessoa que você está discipulando. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que confiança é estabelecida. E outra, líder, aprenda a ouvir. Você não é um professor com uma matéria para despejar num aluno, não. Aprenda a ouvir. Receba o que o teu discipulando está trazendo para você. Pense, você não precisa ter todas as respostas na hora. Ore, diga, eu vou orar e nós vamos voltar a conversar. Não tem problema, mas crie vínculo, ok? Crie vínculo. Discipulado não é da noite para o dia, não vai ser no teu caso que vai ser. E até para facilitar, o próximo passo é para facilitar esse que a gente acabou de falar, é estabeleça encontros semanais, simples e constantes. A gente precisa seguir uma rotina, não dá pra gente sair fazendo. Não. Quando der, já viu o tal do bora marcar, tem até comercial sobre isso hoje em dia com essa brincadeira e nunca marca. Então estabeleça dia e hora. Às vezes tomar um café numa padaria, sentar na varanda, num parque aí perto da tua casa. Eu sempre oriento homens com homens, mulheres com mulheres, ok? Para não ter nenhum tipo de problema. Mas estabeleça encontros semanais. Toda semana você está sentado com aquela pessoa. Você vai estabelecer vínculos. Imagina, irmão, em um ano, até menos, você se encontrando toda semana com aquela pessoa para uma atenção especial de você para ela e dela para você. Então, marque na tua agenda, combine com a pessoa um dia, um horário, um local, para você estar tendo esse encontro do discipulado. Amém? E nesse discipulado você vai compartilhar a palavra, você já vai ter preparado algo, lembrando sempre que tem que ser uma palavra que a pessoa possa aplicar na vida dela. Amém? Então compartilhe a palavra. Ore. Oração, irmão. Ora junto.
pelas necessidades, pelos sonhos, pelos projetos, pelas dificuldades, e converse sobre a vida. Sabe, a pessoa está para casar, deixa a pessoa falar, a pessoa começou no emprego novo, a pessoa deu uma escorregada, conversa sobre a vida, a pessoa está com um parente internado. Você também, aos poucos, você vai sentindo liberdade de falar sobre você, sobre as suas coisas. É relacionamento, discipulado é relacionamento, é estilo de vida. Olha, palavra, oração e comunhão. É a igreja de Atos 2 acontecendo ali na tua frente. Um passo importante também é estabelecer metas espirituais práticas. Fala assim, ó, vamos ler um livro do Novo Testamento juntos? Todo dia a gente lê um capítulo. Vamos fazer um jejum na segunda-feira de manhã. Entende? Ó, vamos estabelecer aí todo dia a gente orar 5 minutos um pelo outro. Metas espirituais práticas, simples, que podem ser alcançadas. Senão fica um negócio muito difícil. Ah, vamos subir um monte de 5 horas para subir e acampar lá 15 dias. É uma logística muito complicada, que você pode até combinar, não tem um problema, mas para o dia a dia do teu discipulado tem que ser algo prático. E discipulado você não pode soltar a pessoa. É um passo também essencial. Acompanhe e encoraje continuamente. Eu vejo tanta gente dizer assim, não vou chamar mais não, já fiz a minha parte. Querido, o discipulado é igual criar um filho, é um filho na fé. Então não adianta você soltar a pessoa e achar que ela vai dar certo. Então acompanhe. Às vezes tem época que ela está mais fraquinha, você tem que ir para o culto com ela, você tem que ir para uma escola bíblica com ela, do lado. Encoraja, manda mensagem, liga durante a semana, manda coisas que vão encorajar a fé dela, porque nas conversas já vai percebendo o que ela gosta mais. Pega mensagens aí prontas, aí, curtas, joga para ela, conversa, usa a rede social para isso, usa o WhatsApp, usa o que você tiver na mão. Mas acompanha, é dia a dia. Amém? É no dia a dia, ele continua sendo teu discípulo. Não é porque acabou o encontro que acabou o discipulado, não. Então, a gente falou aqui rapidamente do que fazer no encontro, compartilhar a palavra, orar, né? Mas nós vamos ver agora o que abordar nesses encontros. Então tem um tripé que funciona como uma base para esse encontro, que é muito legal e vai funcionar muito bem para você. Primeiro, como a gente já falou, a palavra, a Bíblia. Ensino bíblico aplicado. Vou repetir isso, ensino bíblico aplicado. Você vai trazer um texto, mas você tem que trazer como essa pessoa pode aplicar de forma prática na vida dela aqueles princípios aprendidos. Talvez você já saiba, mas ela não sabe. Então não adianta ela sair muito emocionada com uma palavra e não saber o que fazer com essa palavra quando sair dali. Tá? E o que abordar nesses encontros? Também, vida. Lembra que eu falei? Conversa, desafios, decisões, traumas. Com o passar do tempo, o teu conselho fica mais profundo e mais sincero. Não é verdade? Quando a gente vai pegando mais intimidade, a gente começa a falar de uma forma até mais direta. Isso é para todo mundo. Então, compartilhe vida, não fique na correria de fazer um mini culto, tá bom? Bata papo, deixa fluir. E algo que é poderoso demais e a gente tem que resgatar, irmãos, que é a oração. Sabe, orar junto é algo extraordinário, mas seja intencional no teu discipulado. Às vezes o discípulo está meio assim de orar, claro, de repente você está num local público. Pô, já fiz algo muito bacana, ore como se você estivesse conversando, você está assim. Então nós vamos orar agora, Senhor, meu Deus, meu Pai. As pessoas em volta, você não precisa fechar o olho, levantar a mão. Aqui, ó, Pai, essa conversa que a gente está tendo aqui, olha a dificuldade. Sabe, se a pessoa compartilhou uma dificuldade com você, é um negócio legal também. Ore no mesmo momento. Calma aí, antes da gente continuar, eu vou orar por essa causa. Olha que coisa poderosa, irmãos. Eu não sei se você consegue ver o que eu estou vendo, mas é poderoso demais o que Deus faz através da oração, sem dizer que é a ordenança, né? É a prática espiritual na qual a gente conversa com o Pai.
E para a gente entender um pouco mais sobre o discipulado, a gente tem que entender também o que o discipulado não é. Então, olha aqui, não é controlar a vida da pessoa, tá bom? Não é controlar a vida da pessoa. Você não está ali para controlar a vida de ninguém. Ela é responsável pelas decisões dela, ela tem o estilo dela, ela tem o tempo dela de transformação, de libertação, de santificação. Então você não está ali para exercer controle, ok? Você não está ali para exercer controle. Você está ali para transmitir vida. Você não está ali para dar ordens, mas para inspirar e caminhar junto. Então, não caia na besteira de querer mandar na vida da pessoa. Não, isso aqui, na praia você não pode ir. Que conversa é essa? Não, esse filme aqui você não pode assistir. Que conversa é essa? Mas você pode inspirar, né? A pessoa de repente está indo querer fazer uma coisa errada e você vai ali na palavra, irmão, e fala assim, olha, eu entendo que eu também tenho os meus desejos, mas eu nego por amor a Cristo. Você caminha junto, você dá ela uma opção. É dentro da palavra, discipulado é caminhar junto, não mandar na pessoa, ok? E o que o discipulado também não é? Ele não é só teoria, ele é transformação de caráter, isso é real. Esse contato vai gerando essa transformação mútua. Você também acaba sendo impactado por esse ambiente. Então essa pessoa ela vai vivendo uma transformação porque tem você como guia, você como quem está direcionando ela para perto de Jesus. Então, não leva para o discipulado um monte de teoria bonita, frases de efeito, palavras. Não, não, não. Simplicidade. Igual essa aula aqui. Simples, direta, objetiva. Para você, ok? Então, eu quero te dar aqui agora uma dica de ouro para o seu discipulado. Você não precisa saber tudo. Só precisa estar um passo à frente e ter um coração disposto. O discipulador não precisa ser um teólogo experiente. É claro que precisa ser alguém convertido, precisa ser alguém bom caráter, precisa ser alguém que lê a Bíblia, né, irmãos? Que ora, que tem práticas espirituais saudáveis, mas você só precisa estar um passo à frente da pessoa que você vai conduzir, porque ela vai olhar para você e vai seguindo a sua trilha. Então esquece esse negócio que você tem que saber tudo, tem que ter todas as respostas. Irmãos, eu dou aula há 25 anos, eu não sei um montão de coisa. E tem aluno que arregala o olho quando eu digo assim, ó, isso aí eu não sei, ou não lembro, ou eu vou dar uma pesquisada nisso aí, tá tudo certo. No discipulado é a mesma coisa. Você não precisa saber tudo. Bora, líder! Você foi chamado para fazer discípulos e gerar frutos duradouros. Comece com uma pessoa. Seja fiel no pouco e Deus te dará muito. Não adianta você querer fazer com um monte de gente, um monte de coisa ao mesmo tempo. Comece com uma pessoa. E Deus vai trabalhar na tua vida, na vida dessa pessoa e vai realizar coisas extraordinárias. Mas deixa eu te dizer aqui, lembra do meu sonho? Que é ensinar de graça sobre liderança, presencialmente e online. Mas para isso, eu quero trabalhar duro para construir a parte do projeto que vai possibilitar tudo isso que aconteça. Eu já contei aqui no final da aula 2, eu estou aqui criando um projeto para vender filhotes de aves. E eu preciso comprar as chocadeiras para isso, preciso comprar os ovos fertilizados, montar os pinteiros, treinar minha família para que eu possa ter uma renda e ser enviado até as igrejas por nós mesmos aqui para ensinar de graça sobre liderança. E para financiar essa parte, você já viu lá o kit com 8 e-books por apenas R$10. Só esse da Batalha Espiritual aqui, se eu não me engano, ele está R$ 29,90. Eu estou vendendo ele na plataforma. O Transforme Sua Vida de Oração está R$ 19,90.
eu fiz um pacotão. Como carro-chefe, o e-book Virei Líder, Socorro. Ele é um guia para você que tem chamado, mas nunca recebeu treinamento. Você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser com esses e-books, ok? Você pode manter ele em PDF, você pode usar ele para dar suas aulas, para a sua galera, para a sua equipe. Está autorizado, não tem problema nenhum. E onde você encontra isso? No link da descrição. E você ainda tem 7 dias de garantia. Compra, segura, tudo direitinho. Vai para o seu e-mail esse material. Então no link da descrição, clica lá e vamos crescer juntos. Me ajude. Onde é que eu acompanho, pastor, o desenvolvimento desse projeto? Nas minhas redes sociais. Eu vou estar lá mantendo vocês atualizados, mostrando a montagem, mostrando as chocadeiras, mostrando o nascimento, mostrando tudo, a evolução do projeto e principalmente as minhas palestras, os meus treinamentos nas igrejas com os testemunhos dos pastores e dos líderes de que eu não estou cobrando absolutamente nada. Bora, líder! Bora para a próxima aula e vamos crescer juntos! Fique na paz!